A reportagem que você vai assistir agora retrata o drama de centenas de famílias alagoanas que ficam à míngua quando precisam de atendimento psiquiátrico para os seus parentes. Desde ontem, o irmão e vizinhos de um homem em surto ligam para o SAMU para tentar o atendimento adequado para ele. O rapaz já quebrou vários objetos da casa. Inúmeras tentativas que a família teve e tentativas para ligar para o SAMU em vão e com justificativas diferentes. É o que você vai conferir agora na reportagem do Bruno Protásio e o Wellington Soares aqui no Fenômeno. Fique alerta. Vamos ver. No celular que foi quebrado, ainda é possível ver que várias ligações foram feitas para o SAMU na tentativa de socorrer este homem que sofre de transtorno mental, segundo a família. Ele havia entrado em surto ontem à noite, estava agressivo e quebrou o celular da mãe dele, esta cadeira e os pés desta cama. O Adriano disse que precisou amarrá-lo com uma corda. O irmão do Adriano começou a ter o surto por volta das 6 horas da noite. São quase 10 da manhã do dia seguinte e até o momento nenhuma viatura do SAMU veio até a casa dele. O que eles falavam para mim era o quê? Olha, não dá não pra gente fazer essa emergência, porque no momento tem pouca ambulância e aí a gente não pode locomover, que não tem como, que tem muito acidente no trânsito. E aí acabou saindo uma viatura da SAMU, foi socorrer um que sofreu acidente. Não tinha viatura para enviar, então? Sim, não tinha. Até agora estou aqui na espera. O José é vizinho da família e tentou ajudar e também ligou para o SAMU. O médico disse que não tinha viatura, não dispunha de viatura. Aí eu disse, doutor, então o senhor poderia, por gentileza, deixar aí a solicitação? Assim que chegar, o senhor, fazendo favor, vem aqui socorrer a gente, que a gente não tem como dominar a situação. Aí ele disse, olha, seu José Luiz, infelizmente a gente não pode deixar agenda. Ele respondeu assim. Com muito esforço, o Adriano conseguiu dar a medicação para o irmão dele, que depois dormiu. Nesta manhã, ele ligou novamente em busca de atendimento. Tá certo, tá. Ok. Tá. O que passaram para você, Adriano? Paz, eu acabei de ligar para SAMU e a atendente para socorrer o médico, depois de alguns minutos. O que informaram para mim no momento, infelizmente, digo de novo, infelizmente, já disseram outra situação. Disseram que tem viatura da SAMU. Os médicos têm. Só que ele disse que está havendo um problema que não tem viatura no momento. Viatura de quem? Da polícia, não tem. Eles precisam vir com a polícia. Isso, aí disse que no momento não pode locomover com a viatura da SAMU para cá sem policiamento, sem a polícia. Policiamento, no caso. E não tem previsão? Não tem previsão. Aí quer dizer, esse não tem previsão, ou isso, aguarda aí mais um instante, o que ele falou aqui para mim, para eu ficar ligando de meia em meia hora. Quer dizer, se de meia em meia hora que o médico falou aqui, vai de 1 hora, 2 horas, 4 horas, se possível, chega até à noite. As crises do irmão dele são constantes e o Adriano teme o que pode acontecer sem o tratamento adequado. Já são mais de 15 horas sem conseguir uma ambulância sequer. Não é fácil a pessoa ficar numa situação dessa, a qual eu estou passando. Porque no tempo que meu pai faleceu, eu me lembro das palavras dele que ele disse, Adriano, você é a pessoa mais esperta da sua família, então cuide do seu irmão e da sua família que vai ficar quando ele estar doente. Quer dizer, passe por esse momento e reforço a dizer às autoridades, a todos, até a vizinhança do bairro do Conjunto Luiz Pedro, que a minha família são pouca, mas são uma família pouca, mas sou uma família honesta, que o que o meu irmão passa não é fingimento, é a realidade. É de cortar o coração, viu, gente?
esse desabafo de um homem decente, honesto, que tenta fazer o que deve ser feito no protocolo de pedir isso, aquilo, outro, porém existe toda uma situação complicada. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes sobre isso, porque nós pedimos um posicionamento também da Polícia Militar sobre essa última solicitação em que o SAMU diz que não vai até o local sem a equipe da polícia, tá? Mas até o momento a Polícia Militar não nos trouxe respostas e o espaço continua aberto, tá? E o que é que diz o SAMU também sobre essa falta de atendimento a um paciente psiquiátrico? Vamos saber. A Maria está ao vivo agora nesse momento para que ela possa trazer informações para ampliar ainda mais esse assunto. Maria, primeiro eu quero saber o seguinte, falta de ambulância hoje de manhã, não tinha viatura da polícia, tinha viatura da polícia, mas não tinha mais do SAMU, enfim, e fica nessa troca loucura de tem a viatura disso, mas o SAMU só pode ir se a polícia tiver, porque é a polícia que contém a fúria da pessoa que está em surto, para que daí os atendentes do SAMU consigam então prestar o serviço. Como é que funciona isso, hein? Olha só, Wilson, antes da gente entrar nessa questão do protocolo, né? É claro que o SAMU segue um protocolo para esse tipo de atendimento, para os atendimentos em geral, a gente vai dar aqui uma resposta em relação a esse caso, né? Aqui do meu lado está o médico Rodrigo Nicásio, que é médico socorrista do SAMU, até ele ouviu, né, essa reportagem e vai falar então o que pode ter acontecido neste caso, né? Essa família aí que buscou esse atendimento diz que um momento não tinha a ambulância, no outro momento não tinha a polícia militar. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Wilson, sou obrigado a concordar contigo, tá? É de partir o coração, sem dúvida nenhuma. Não há como não se comover com as palavras da família, do irmão do paciente. Isso, infelizmente, é uma realidade bastante comum, desse desespero do solicitante em linha conosco. Mas a gente trabalha atendendo uma cidade enorme, com inúmeros problemas que envolvem violência, trânsito, infartos, doenças cardiovasculares, inclusive AVC também, que gera uma demanda gigantesca para toda a nossa operação. O melhor termo, ao invés de a gente falar que falta ambulância, é que naquele momento todas as nossas ambulâncias, inclusive do Corpo de Bombeiros, que a gente trabalha em parceria, pedindo ajuda entre as duas corporações, estavam atendendo. E atendendo exatamente o que hoje de manhã? Acidentes de trânsito. Nós tivemos um ponto absolutamente fora da curva hoje de manhã, com diversas ocorrências, principalmente que envolviam motociclistas, em toda a cidade e região metropolitana, que ocuparam toda a frota. A solicitação dessa família foi acolhida, foi atendida por um médico regulador, foi acionado no nosso sistema de regulação uma ambulância do SAMU e é protocolo, como ele muito bem colocou, a gente precisar do atendimento conjunto da Polícia Militar para garantir uma premissa básica do atendimento de emergência fora do hospital, que é o que a gente faz, o pré-hospitalar, que é a segurança da cena. Então, se a gente tem uma situação, como foi em questão de um paciente com uma descompensação de um transtorno mental, agressividade, ou alguma coisa desse tipo, muitas vezes o paciente está com arma em punho, arma branca, uma arma de fogo, um objeto contundente, um pedaço de pau, a gente precisa de proteção enquanto socorristas. E esse apoio é feito em conjunto com a valorosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, veja, além da gente ter que vencer toda a questão logística de deslocamento, disponibilidade da viatura em si, a gente precisa ter um atendimento combinado. E como o solicitante muito bem disse, o SAMU tinha a viatura naquele momento, mas a Polícia Militar naquele momento não tinha. Isso às vezes acontece. A gente abre um boletim de ocorrência na Central 190, a Polícia Militar sabe que tem uma ocorrência e eles nos avisam, estou livre. Às vezes a gente não está livre. Então a gente precisa encontrar as duas corporações. Só interrompendo, neste caso, né, ele falou, não, mas não posso agendar para vir daqui meia hora. O que acontece nesse caso? Não pode ser feito isso? O atendimento ele fica aberto. Ele fica aberto no nosso sistema. O que a gente não consegue dizer é, eu vou ter ambulância às 14, ou eu vou ter ambulância às 15. Eu posso ter ambulância daqui a 2 minutos. E, obviamente, unir forças. A instituição SAMU, a instituição Polícia Militar, que as duas estão absolutamente comprometidas em chegar ao cidadão em qualquer tipo de situação, não apenas as que envolvem transtornos mentais, no menor tempo possível. SAMU, bombeiro, polícia, o nosso esforço é vencer o tempo, vencer a distância, trabalhar junto e chegar rápido. Essa é a nossa missão.
Agora, dentre tantos atendimentos aí que o SAMU faz, esses atendimentos, né, a pacientes com surto, com transtornos mentais, ele é prioridade, máxima, média, como é? A gente costuma classificar esse tipo de ocorrência como uma prioridade média. Né? Quais são as maiores prioridades que a gente tem no nosso dia a dia? Exatamente o que eu falei que aconteceu hoje de manhã, que são as ocorrências com politraumatizados e as doenças do aparelho cardiovascular, principalmente o infarto e o AVC, que acontecem numa proporção assustadora. Inclusive, a gente conversou sobre isso alguns dias atrás, e que matam muito rápido. Então, a gente precisa chegar neste perfil de paciente num tempo-resposta menor. O paciente com transtorno mental e diversas outras situações, a gente deixa ali na nossa espera com uma classificação amarela, né, para que a gente possa imediatamente atender as ocorrências de cor vermelha, direcionar os nossos recursos para esse tipo de paciente. Para onde são levados esses pacientes que estão em surto nessas situações? Aqui em Alagoas, especificamente aqui em Maceió, a gente tem uma porta de urgência que é fundamental para o acolhimento especializado, que não existe, Maria, na grande maioria dos estados. Eu já trabalhei em SAMU em outros estados e a gente não tinha uma referência hospitalar 24 horas como a gente tem hoje, que é aqui do lado do SAMU, o Hospital Portugal Ramalho, né, que tem psiquiatra de plantão 24 horas, tem toda uma equipe treinada para o acolhimento desse tipo específico de paciente. A gente só vai encaminhar um paciente com algum transtorno mental para uma UPA se, por exemplo, ele tiver com uma agitação, uma descompensação causada por uma intoxicação exógena, ou por álcool ou por drogas, para desintoxicar, e depois a gente vê se era somente causado por droga ou se tem um problema, de fato, a ser tratado aqui no Portugal Ramalho. Agora, doutora, a grande dificuldade, acredito que da maioria da população, né, principalmente que vive na periferia, é a questão do transporte, né? Por isso que acessam até a ambulância, né, o SAMU, porque às vezes a pessoa não tem como levar, não consegue conter esse paciente, né, que está alterado, está agressivo, e por isso pede ajuda, né, liga para o SAMU. Exatamente. A referência somos nós. É para ligar o 192 mesmo. Né? Ele vai ser aberto um atendimento com o nosso técnico auxiliar de regulação médica, por um sistema passa para o médico regulador. O solicitante, já falei com o médico algumas vezes, 100% das ocorrências passam por o médico. Isso é um pré-requisito da legislação e o médico vai acolher. Vai ter que fazer algumas perguntas para identificar o risco, a gravidade, a complexidade, passar algumas orientações até que as nossas viaturas cheguem de cuidado. Muitas vezes o cuidado consegue dar a medicação? Consegue, em pacientes que não estão agressivos, consegue agendar ou retornar com ele na unidade básica de saúde ou num CAPS, que faz o acompanhamento específico desse perfil de paciente? Não necessariamente toda a ocorrência gera um envio de uma ambulância. Muitas vezes a gente só orienta a família. As famílias também nos procuram por não ter uma referência em tirar uma dúvida. E muitas vezes o paciente consegue ser medicado e se acalma. E aí, quando o paciente está calmo, a gente não consegue fazer uma intervenção. Muitas vezes, no momento da calma, é a hora de tentar trazer por meios próprios para o Portugal Ramalho, que acolhe a família, ou levar na referência mais próxima do domicílio para um acompanhamento, um ajuste medicamentoso, uma orientação feita por um profissional especializado, para que a última instância, que somos nós, ela seja muitas vezes preservada para aquelas situações em que implicam um risco de morte mais imediato aos pacientes. Okay, muito obrigada, então, pelas informações, né? A gente conversou com o médico Dr. Nicásio, explicando como é que funciona, então, esse protocolo, né? Como é que são esses atendimentos e para onde são levados os pacientes aí com transtornos mentais, esses pacientes que estão em surto, né? Que a família não consegue aí conter, muitas vezes está alterado, agressivo, enfim, como ele explicou, né? Existem inúmeros atendimentos aí na capital toda, todo o estado, e muitas vezes ter essa ambulância no momento necessário nem sempre é possível. É com você, Wilson. Perfeito, Maria, exatamente. O doutor Nicásio foi muito feliz e contou a logística de como tudo acontece. E só para explicar às pessoas, existe realmente um protocolo. O SAMU só pode atender um caso de surto, como bem disse o doutor Nicásio, porque a pessoa pode estar com um pedaço de pau, veja que ele é muito forte, quebrou a cadeira, quebrou aquilo, deu um murro na vidraça, quebrou o celular. Ele está ali extremamente agressivo. E os socorristas, eles não podem ir para esse confronto, eles vão para ajudar com a questão do medicamento, né, com o oxigênio, enfim, eles são médicos, eles não são lutadores. Então, é por isso que é pedido à polícia
para que a polícia vá até o local e, se necessário, a polícia tiver o confronto para poder conter essa pessoa que está em surto naquele momento, até que os socorristas possam chegar com segurança e aí sim fazer o protocolo médico como tem que ser. O que eu acho que devia acontecer, e aí eu vou fazer um pedido aqui aos nossos deputados estaduais, é que precisa de uma política pública direcionada para esse público. É isso que está faltando há muitos anos. O governo federal, de uma forma geral, há muito tempo, criou a lei antimanicomial. O que é isso? As grandes casas de saúde já não atendem mais aquelas pessoas como essa que nós mostramos agora, que não tem mais condições. Você tem ideia, eu recebo no rádio praticamente todos os dias senhorinhas de 70, 80 anos apanhando do filho que tem 40, 45 anos forte, porque ela não consegue contê-lo. E ela sofre desse mesmo jeito. Liga para o SAMU tenta resolver, mas a polícia naquele momento não tem a viatura. Quando tem a viatura da polícia, não tem a do SAMU. Enfim, a logística do SAMU e da polícia tem outras ações para poder também atender. É preciso que os nossos deputados consigam, então, junto, ou então o Brasil, de uma forma geral, já que você vai devolver todas essas pessoas para as famílias, que vocês deem, então, a proteção necessária. Que tenha-se, inclusive, uma ambulância específica para esses casos, com a polícia própria para esses casos, como nós criamos, por exemplo, a Maria da Penha para as mulheres. Então é preciso que se faça isso, que se dê uma atenção para que amanhã nós não mostremos aqui ele morto ou ter matado a mãe, ter matado o irmão e vice-versa, matado um vizinho. É isso. É falta de atenção para políticas públicas para esses pacientes que são esquecidos. Só são lembrados quando estão em surto ou quando causam problemas. É isso. Obrigado, Maria. Parabéns aí ao doutor Nicásio, que, aliás, é um salva-vida. Grandes anjos que salvam a vida. Imagina o sofrimento que é dos nossos guerreiros do SAMU. Eu sei que eu conheço todos os dias para buscar enfrentar trânsito, confusão, para atender uma demanda imensa de problemas que eles precisam chegar rapidamente para salvar vidas. E muitas vezes, quando vão, são ameaçados de morte, muitas vezes pelo tráfico, porque um cara que está ali morrendo e tal, e ele precisa da polícia para que a polícia dê a segurança, porque eles estão ali para salvar vidas e não para ir para o confronto. É difícil, mas é a verdade. Obrigado, Maria. Obrigado, doutor Nicásio, pelas informações. Está desmistificado. É importante agora que o governo do Estado, Brasil, mas eu vou falar da nossa casa, que é o Estado de Alagoas, precisa, deputados, tantos deputados aí, tantas ideias importantes, vamos pensar nesse povo. Vamos pensar numa política pública direcionada para essas pessoas. Isso é uma luta de muitos anos e ninguém quer comprar essa briga, levantar essa bandeira. Fica aqui agora o exemplo para que essas famílias, essa família que nós mostramos e outras mais, não passem o aperto que essa família está passando. É isso.